Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para me contar um pouquinho da minha história de vida para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? O nome do meu canal é Um Recomeço, né? Um recomeço na minha vida. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho. Eu sou Ellen, né? Como vocês já me conhecem. Eu tenho 37 anos. Nasci aqui em Feira de Santana, Bahia, com os meus pais também, a família do meu pai, da minha mãe, são todos aqui de Feira de Santana. E no ano de 99, a empresa que meu pai trabalhava faliu. E aí meu pai recebeu o convite do meu avô para ir trabalhar em São Paulo. Nessa época eu tinha 14 anos. Então fomos para São Paulo. Lá minha mãe começou a trabalhar, meu pai também. Eu comecei a trabalhar também muito cedo, né? E lá eu me casei, né? Me casei. Tive duas filhas, chamada a Nicole, a mais velha, que tem 14 anos hoje. Ana Beatriz e a Nicole. Tive a Ana Beatriz e tive a Nicole. A Nicole é a que tem 14 anos hoje. E a Ana Beatriz nasceu especial, né? Autista e tinha atrofia cerebral. E eu perdi a Bia com 6 anos de idade, né? Não por conta do autismo, mas sim por conta da atrofia cerebral, né? Eu vou estar deixando a fotinha da Bia aí e da Nicole também. E aí, gente, eu fiquei, né, por um tempo casada, tive essas duas filhas e meu casamento não deu certo, né? Não deu certo. Eu fiquei mais um tempo só, né? Nessa época, eu trabalhava antes do namoro. Quando eu casei, eu comecei a ser dona de casa, né? Ele não permitia eu trabalhar fora, então eu só me dedicava às minhas filhas e à casa, né? E me vi também, depois que me separei, sem profissão, né? Porque antes, quando eu estava namorando com ele, eu só tinha trabalhado como babá, tinha até registro na minha carteira como babá. Mas por conta de ter muito tempo, de ter ficado em casa por muito tempo, não tinha muita qualificação mais na área, né? Então me vi sozinha, com duas crianças, e sem emprego. Sem emprego. E aí tive o apoio da minha mãe, do meu pai. E nessa época eu não consegui ficar no apartamento que era nosso, com as crianças sozinha. E fui passar um tempo com os meus pais. Fechei o apartamento, fui passar um tempo com os meus pais, né? E aí fui trabalhar na mesma empresa que meu pai, na área de segurança, né? O patrão dele me deu uma oportunidade de eu estar trabalhando na área, né? E aí eu comecei a trabalhar. Trabalhar e virar a vida, né? Depois voltei, cheguei a voltar pro meu apartamento e tinha uma vida normal com as minhas filhas, né? Tinha uma pessoa que cuidava delas e eu naquela rotina, né? E aí, depois de 3 anos de separada, eu conheci outra pessoa. Com essa pessoa eu fiquei 5 anos, né? E engravidei do Samuel, que hoje o Samuel tem 5 anos. E assim, gente, quando o Samuel nasceu, quando o Samuel estava com 2 meses, foi quando eu perdi a Ana Beatriz, né? Não foi uma gravidez assim planejada, só que foi um refúgio de Deus para minha vida, o Samuel, porque a Nicole era muito apegada à Bia, eu também, a família toda, né? E foi uma perca assim que muito grande. Qual é a mãe que quer perder seu filho, né? A mãe sempre pensa que vai primeiro que o filho. Então Samuel me ajudou muito nessa fase. E nessa época que a Bia estava em crise, eu cheguei a parar de trabalhar também, né, para me dedicar a ela. Ela sempre tinha muitas crises e eu tinha que estar por perto, né? Porque sempre quando a minha mãe, ela passava, a minha mãe levava para o hospital, os médicos perguntavam cadê a mãe? Então eu tinha que estar sempre presente. Então nessa época que a Bia começou a ter várias crises, eu estava me dedicando a ela, não estava trabalhando. E o Samuel tinha 2 meses quando a Bia faleceu, né?
E assim, eu me vi numa escuridão. E, de certa forma, quando eu olhava para Samuel tão pequenininho em cima de uma cama, eu falava, não, eu tenho que ter força para seguir em frente, né? Porque eu tenho mais 2 filhos e eu preciso, né, me reerguer. E aí eu orando a Deus e pedi uma direção a ele, né? Porque quando o Samuel completou 2 meses, eu perdi a Bia e nesse mesmo período eu me separei por N motivos que já vinham acontecendo. Coisas que a pessoa me prometia mudança. Eu passei uma gravidez, né, bem turbulenta por conta que a Bia com as crises e tal, e eu, né, exigindo dele a mudança e tudo, e eu botei na balança tudo, quando aconteceu tudo ao mesmo tempo. Foi onde eu resolvi separar, né? E continuei a minha vida. A minha mãe falou assim, não, vá trabalhar que eu cuido do Samuel e tal. E eu voltei a trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava com o meu pai, né? E sempre pedindo a direção a Deus, de uma mudança, porque São Paulo para mim não tinha mais sentido depois que eu perdi a minha filha. E aí a minha mãe falou assim, Ellen, por que você não constrói lá na Bahia? Ela tinha um terreno aqui, ela me deu esse terreno para mim construir. Constrói lá e tal. Aí eu comecei a pensar assim, né? Possa ser uma forma de um recomeço para mim, né? Com os meus filhos. E eu fiquei analisando e orando a Deus, pedindo a direção a Ele. E as coisas foram acontecendo. Por incrível que pareça, em 2 anos eu construí a casa que eu estou morando hoje, né? Vim aqui para Bahia, a minha casa não está totalmente pronta ainda. Na realidade, quando eu cheguei aqui, ela também não estava sem telhado, sem reboco, sem nada. E meus avós moravam aqui, meu avô e minha avó mora do lado da minha casa. E aí eu comecei a cuidar dos meus avós. Um na época tinha, eu já tô aqui há 4 anos. Meu avô tinha 92 e minha avó tinha 93, né? Comecei a cuidar deles e terminando aqui mexendo na minha casa devagarzinho, né? E aí arrumei um trabalho para trabalhar à noite, então durante o dia eu me dedicava às crianças, morando na casa da minha avó. E me dedicava às crianças e meus avós, né, no que eles precisavam, assim, de coisas de casa, mercado, farmácia, essas coisas. E à noite eu trabalhava. E aí comecei a mexer, botei telhado, fiz o reboco, e aí resolvi já mudar para minha casa, porque você sabe, né, gente, o cantinho da gente é a melhor coisa do mundo, né, a nossa privacidade. E aí coloquei, não estava com condições de colocar porta, não estava com condições de colocar janela, eu peguei, comprei madeirite, grudei em todas as janelas, fechei a porta do fundo. Quando eu fizer um tour aqui na casa, vocês vão ver. A minha casa, a minha cozinha ainda não tem porta com acesso pro fundo, só pra frente. Mandei fazer uma porta de madeirite, grudei na casa e mudei. Fiz um bico de luz, um bico de água do meu avô e mudei. Estou aqui, lutando, né? Eu tinha um apartamento em São Paulo, montado, tudo bonitinho, né? Apartamento próprio, que agora ficou para minha filha com a separação, né? E assim, gente, é um recomeço literalmente. É um recomeço literalmente porque do dia para a noite você ter um marido, você ter uma casa, você ter tudo. E em questão de tempo você se vê, né? Recomeçando literalmente, né? Mas eu estou feliz, eu louvo a Deus que Deus tem me dado força, né? Eu orava muito para Deus não me deixar cair na depressão, não ficar doente por conta dos meus filhos, né? Do Samuel e da Nicole. E Deus tem me sustentado, né? Não sou perfeita, tem dias que eu acordo, né? Assim, triste, querendo fazer as coisas assim do dia para a noite, mas a gente sabe que as coisas não é assim, do nosso jeito, né? Como Deus quer. Então, estou aqui lutando, né? É um recomeço para mim em todos os sentidos. De estar sozinha com os meus filhos, de correr atrás das coisas para eles. Os pais, né? Me auxiliam, né? Na questão da pensão. Eles me ajudam.
mas eu tenho que fazer a minha parte também, né, meninas? Então, esse é um pouco da minha história, né? Estou literalmente recomeçando. Tenho o sonho aqui de crescer no YouTube para dar uma vida melhor para os meus filhos, né? Hoje eu não estou trabalhando fora, eu cuido do meu avô, né? A minha avó faleceu, minha avó foi aí aos pouquinhos, ficou acamada, eu cuidando, e faz 4 meses que a minha avó faleceu. E eu tô cuidando do meu avô, ele me dá uma ajuda de custo, né? Pra mim tá cuidando dele, da casa e as coisas que ele precisa, né? E tô lutando como todo brasileiro, não é verdade? Então, esse é um pouquinho da minha história, né? Eu voltei de São Paulo depois de 22 anos morando lá. Vim pra Bahia com a cara e a coragem para recomeçar e fazer uma nova história, né? Enquanto a gente tem saúde e Deus vai nos dando força, a gente tem que sim que escrever uma nova história. E eu estou aqui, né? Escrevendo uma nova história, um novo capítulo da minha vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um pouquinho assim sobre mim, né? Eu vou fazer um vídeo com a Nicole e com o Samuel, que desde o primeiro vídeo da apresentação aqui do canal, que eu venho prometendo um vídeo com eles, eu vou fazer esse vídeo com eles, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo